A população LGBT nos últimos anos vem conquistando seus direitos em nossa sociedade, mas o caminho ainda é longo, pois os casos de violência continuam crescendo. Para falar sobre essa situação, está em nossos estúdios o jornalista Luiz Fernando Shoa, do Centro de Cidadania LGBT da Zona Leste. Olá, Luiz, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bom, tudo ótimo aqui nessa manhã aqui no Mackenzie. O Centro de Cidadania LGBT, ele leva o nome da Laura Vermont, que foi uma travesti que morreu há alguns anos, né? Isso gerou muita comoção nas redes sociais. Você pode contar um pouco pra gente? Vamos lá. Na verdade, exatamente 2 anos, né? Que a Laura Vermont veio a falecer, porque ela foi vítima de uma violência dupla, né? Porque ela foi pedir uma ajuda para policiais na Avenida Nordestina, que é onde fica o centro, e ela foi agredida novamente por esses policiais, que o inquérito ainda está em aberto contra eles, tudo. E a gestão passada, diante da comoção, diante do que aconteceu, como o Centro de Cidadania se fixa onde ela veio a falecer, por isso que levou o nome dela, e é super importante para as pessoas entenderem a questão da violência contra LGBTs, né? E ela era da minha família LGBT, a qual eu faço parte, a Laura Vermont, e eu me sinto duplamente honrado em trabalhar lá. Tanto por causa da Laura, quanto para desmistificar a questão dos preconceitos contra a população LGBT na Zona Leste. E quanto ao centro, quais serviços ele oferece? Nós oferecemos serviço jurídico, que é assessoria jurídica. Por exemplo, você tem um problema de violência ou você quer fazer processo de retificação de nome e gênero, a advogada orienta como é que faz, né? Nós não fazemos o serviço em si, mas nós orientamos e empoderamos a população acerca dos seus direitos. Tem consulta psicológica, que não é uma coisa terapêutica, é uma escuta qualificada, que a psicóloga ela entende o que a pessoa necessita para encaminhar para a rede de serviços. E o assistente social, que, por exemplo, você tem uma demanda, você não sabe como é que faz um Bolsa Família ou alguma coisa do tipo, ele vai te orientando, porque existem demandas específicas para o público LGBT de vulnerabilidade social. E também tem o pedagogo, que faz toda a complementação para as meninas e meninos do Transcidadania, porque o Transcidadania ele descentralizou, ele não é mais voltado no Aroche agora, ele é para os demais centros. Então a gente tem a demanda do Transcidadania e elas têm que desenvolver eles atividades no Centro de Cidadania, e a gente faz essas atividades e também acompanha o desenvolvimento escolar, né? E quais outras ações vocês fazem para promover a cidadania e os direitos humanos para essa população? Nós fazemos sensibilização dos servidores públicos. Como que é uma sensibilização? A gente vai até o serviço ou eles vêm até nós para informá-los sobre as demandas da população. Por exemplo, eu não sei o que é nome social. Então, a gente faz uma sensibilização explicando o que é nome social. Eu não sei, por exemplo, quais são as demandas das mulheres lésbicas. Então, a gente faz sensibilização, porque é importante. Nós fizemos sensibilização no CDP, que fica lá próximo, para falar sobre as questões LGBTs, porque tem muitas internas que são lésbicas, bissexuais, e tem internas que estão num processo de transição de gênero, ou seja, para ser homem trans, no caso. Então, a gente foi lá, explicamos as demandas e os funcionários, nossa, eu não sabia que tinha tudo isso. E elas gostaram muito da atividade porque elas passaram a se reconhecer, né, enquanto sujeitas, assim, da sua própria história. E por quais motivos as pessoas mais procuram o centro? Tanto em casos de violência quanto para a questão do transcidadania, porque as travestis, mulheres transexuais e homens trans procuram transcidadania, porque precisa voltar para a escola e através do transcidadania tem uma ajuda, né, uma bolsa de estudos e também possibilidade de reingressar no mercado de trabalho também. Há quanto tempo funciona o Transcidadania? O Transcidadania desde 2010, nós estamos aí com 7 anos de programa. E voltando um pouco ao centro, quais são os casos que aparecem com mais frequência atrás de apoio? Caso de violência, caso de discriminação, nós acompanhamos muito caso, assim, problemas em casa. Nós não podemos, por uma questão que a ONG, a qual está gerindo o centro, não tem um registro específico para a demanda de criança e adolescente. Então, nós encaminhamos para outros setores, e porque o Centro de Cidadania é para maiores de 18 anos também.
mas a gente tá com uma demanda muito forte de adolescente lá. Vocês têm uma unidade móvel de serviços. Como funciona? A unidade móvel, o articulador social, ele faz um mapeamento, porque a Zona Leste é muito grande. A Zona Leste, ela começa de São Miguel, vai para Penha, vai para muitos lugares, e nós só temos um centro fixo. A unidade móvel, ela faz divulgação dos nossos serviços e também promove ações, com o intuito de desmistificar a questão que LGBT só existe numa região central, empodera LGBTs e faz com que a população no geral nos conheça. O que é o Centro de Cidadania, o que nós ofertamos. E é muito interessante porque eles rodam subprefeituras, escolas, universidades, CTAs também para a questão de prevenção também, né? Tem alguns pontos que vocês costumam aí, as pessoas podem encontrar? Sim. Na nossa página do Facebook, vocês sabem da nossa agenda semanal, é o Centro de Cidadania Laura Vermont, porque sou eu que tomo conta dessa parte de comunicação do centro, sou eu que faço as artes, textos, divulgo toda a parte de atividades e sensibilizações e também a parte de conscientização, né? Porque é muito forte essa coisa que a gente trabalha. A gente quer comunicar, a gente quer inovar. Então, através da comunicação, a gente faz isso. Quer acompanhar, quer saber tudo o que acontece no Centro de Cidadania, acompanhe a nossa página no Facebook, que está lá a nossa agenda semanal e também outras novidades que nós costumamos aí fazer. Então nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos continuar falando sobre a violência ao público LGBT. O Papo.com volta já. O Papo.com está de volta. E o tema de hoje aborda a violência à população LGBT. Ao meu lado está o jornalista Luiz Fernando Shoa. Mas antes de retomarmos a conversa, nós conversamos com o advogado Mário Solimene Filho. A reportagem é de Larissa Zapata. A maioria das pessoas já passou por situação preconceituosa ou conhece quem passou. Alguns pontos são relevantes na hora de visualizar a situação como um todo. Temos o princípio da dignidade humana, em que as pessoas têm o direito de ser felizes. E o direito de ser feliz inclui o direito que elas têm de constituir a família. Atualmente, a visibilidade que casais homoafetivos ganham é muito maior, principalmente via mídias como a televisão. Coisa que para a gente é muito importante é a conscientização, a partir do momento em que você tem personagens de novela tendo os mesmos problemas, você tem discussão no meio social, você tem discussão na mídia. Isso é uma coisa que para a gente é uma conquista tão importante quanto, porque as pessoas acabam saindo daquela ideia de clandestinidade para passar a ter um direito de cidadão. Para a conquista desses direitos não existe legislação específica, mas sim determinações do Conselho Nacional de Justiça e decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, os casais homossexuais podem adotar da mesma forma que casais heterossexuais. Podem se casar da mesma forma. Agora, é importante dizer, e isso é uma coisa que gera controvérsia, principalmente quando a gente traz isso à tona, que isso não é legislação criada no Congresso Nacional. É justamente a falta de legislação que fez com que o Poder Judiciário se manifestasse para cobrir essa lacuna. Apesar do preconceito da sociedade atual, casais heteroafetivos e homoafetivos são os mesmos perante a lei. Para que ocorra o casamento, basta que ambos parceiros levem a documentação necessária. Os procedimentos são sempre os mesmos. Bom, Luiz, a gente viu que, ultimamente, os casais homoafetivos têm os mesmos direitos que os casais heteroafetivos. Mas eu gostaria de falar especificamente com você sobre a violência. De acordo com o Grupo Gay da Bahia, atualmente,
Um homossexual morre a cada 25 horas no Brasil em decorrência da homofobia. O que caracteriza uma violência homofóbica? Vamos lá, vamos desmistificar umas coisas aí. Primeiro que, assim, a violência é LGBT-fóbica, né? O grupo gay da Bahia é problemático em algumas coisas, mas enfim. O que caracteriza a homofobia? É uma aversão, é um ódio, é um incômodo pela pessoa ser gay ou lésbica. Mas aí entra uma outra coisa. As pessoas que sofrem violência são as pessoas que fogem do estereótipo masculino ou feminino determinado. Se você vê uma lésbica muito masculinizada, é ela que vai sofrer a violência. Se você vê um gay extremamente efeminado, é ele que vai sofrer a violência. E se for negro, então, negra, então, periférica, então, aí lascou, vai sofrer de qualquer forma. Porque a sociedade tem estereótipos de gênero. O que é homem, o que é mulher. Então, a violência é em decorrência do gênero e decorrência da orientação sexual. Aí são duas violências. Aí a violência ela é homofóbica e aí tem a transfóbica, que é em decorrência da identidade de gênero dessas pessoas, né? Então, a gente tem que parar de achar que essa violência é só porque a pessoa é homossexual. Antes dela ser homossexual, ela foge dos estereótipos de gênero imposto. E aí é que a violência acontece, porque a sociedade só vai parar com isso quando as escolas pautarem a questão da diversidade. Quando os planos municipais, estaduais de educação, que nós, enquanto movimento social, fomos na Câmara Municipal e vereador dizendo não, ideologia de gênero, né? Então, só a educação vai transformar esse debate, só a educação vai combater a violência. O fato de vocês estarem localizados em São Miguel Paulista torna o trabalho de vocês diferente do que seria em uma região mais privilegiada? Sim, porque é você todo dia demarcar espaço. Imagina como que é ser LGBT na periferia. É o triplo de dificuldades. Porque é o machismo, a misoginia, é tudo exacerbado. Porque é um espaço onde a discussão ela não é pluralizada, como nas regiões centrais. E estar na Avenida Nordestina é um privilégio para nós levarmos essa discussão para a periferia, dizer que a diversidade ela existe e resiste em qualquer espaço. Vocês têm parcerias com outras organizações e iniciativas? Sim, nós temos parcerias com outras organizações. Nós estamos em busca de parcerias também para o nosso trabalho aí fomentar e crescer e multiplicar e ganhar frutos, né? E como que funciona o trabalho nesse sentido? É que nós fazemos o quê? A nossa coordenação, né? Na figura da nossa coordenadora, ela faz uma série de reuniões, né? Que nós entramos em contato com outras organizações e ela, representando a organização, apresenta os nossos trabalhos e, mediante isso, a gente capta recursos, né? Vocês fazem parte da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, certo? Sim. Para vocês lançarem algum projeto, seguirem com ele, é um processo burocrático ou vocês têm certa autonomia? Na verdade, assim, é tudo muito burocrático. Nós temos, antes da secretaria, nós temos uma coordenação. Tudo que nós fazemos, a coordenação tem que validar. Inclusive, tudo que eu publico no Facebook, todo tipo de coisa, eu tenho que ter um aval da coordenação. É engessado? Mas ao mesmo tempo é necessário ter esse tipo de engessamento, porque a política tem que andar de forma unificada, né? Óbvio que como profissional você se sente meio engessado, limitado, mas ao mesmo tempo eu entendo que tenha que ter esse tipo de restrição por seguir diretrizes, por fazer parte de uma política pública que tem que ter um certo critério e tudo mais. Então, nós temos liberdade, mas como você está falando de política pública, você tem que seguir certos parâmetros. O Papo.com fica por aqui. Luiz, muito obrigada pela sua presença. Agradeço a oportunidade, desculpa se eu me estendi um pouco, né? Mal de jornalista, quer se comunicar, quer expressar aí as coisas. E obrigado pela oportunidade e eu espero que esse trabalho seja uma ponta do iceberg para nós discutirmos diversidade sexual e de gênero aqui no Mackenzie. Obrigada a você que nos acompanhou no programa de hoje e até o próximo programa.